Vocês estão bem? Sim. Todos estão felizes? Sim. Muito ou pouco? Muito. Ficou parecendo pouco. Muito. Vou perguntar mais uma vez. Muito ou pouco? Muito. Aê, caramba! Chupacão! É assim que tem que ser. Igreja é isso e nova é isso, pô. É loucura. Coisas malucas. Gente, oi? Stranger Things, coisas estranhas. Eu vou ler um texto aqui. A gente precisa ser muito rápido, porque hoje o culto terminou bem tarde. Deixa eu ligar meu cronômetro. E a gente vai ler o texto de Mateus 16, 13. Não precisa abrir, tá bom? Eu vou ler aqui. Está escrito assim, ó. Chegando a Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Primeiro eu preciso que vocês entendam o seguinte: Jesus não estava inseguro. Jesus não estava com problemas de autoafirmação. Jesus não estava com dúvidas acerca de quem ele era. O tempo inteiro ele fala que ele é a luz do mundo. O tempo inteiro ele fala que ele é o único caminho até Deus. Ele sabe quem ele é, só que ele pergunta, eu não tenho dúvida nenhuma, porque ele precisava destravar algo profético ali. Ele precisava que os... Eu tô top. É muito ruim. É muito ruim falar sem ninguém fazer um plim, plim, plim. Porque, olha só, eu tô falando aqui. Eu tô falando aqui. Ó, espera. Ó, eu tô falando aqui, eu tô falando sobre um texto bíblico. Não parece espiritual. Agora, toca aí, que eu vou falar outra coisa e olha como vai parecer espiritual. Você pega 3 ovos. Coloca dentro de uma batedeira com bastante farinha. Bata. E coloca no forno depois. Fica muito espiritual, não fica? Perdemos 2 minutos aqui com essa idiotice. Eu também recebo esse bolo. Que Deus toque o coração de vocês para trazer no próximo Plus. Chegando Jesus a Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a você a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Isso é lindo. Isso é lindo. E primeiro eu preciso que vocês entendam que quando Jesus fala sobre essa pedra edificarei a minha igreja, Jesus falou a primeira vez, foi a primeira vez que a palavra igreja apareceu na Bíblia. Não tinha aparecido até então. Então Jesus estabeleceu a igreja naquele momento, sobre essa revelação de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja estava sendo estabelecida. E aí tem uma outra coisa muito interessante, eles estavam em Cesareia. E Cesareia era uma cidade completamente pagã. Completamente pagã. Só tinham 2 templos. Um templo era da deusa da fertilidade, rolava uma safadeza louca lá. Hoje a gente chama de social. Safadeza na narguilha, a galera fazendo bolinha de narguilha igual uns idiotas. E... brincadeira, eu achava mó legal. Aí, a galera fumando narguilha, passando a mão um no outro, e que essas coisas que vocês sabem que rolam. E o outro templo era de um deus pagão, que era o deus da preocupação, da ansiedade, dos problemas. Ou seja, olha o contexto dessa cidade. Judeus não entravam ali. E aí... Jesus está lá com os discípulos dele e ele estabelece a igreja. Então, a igreja não foi feita para um lugar totalmente claro. A igreja foi feita para lugares escuros.
A igreja foi estabelecida num lugar completamente sombrio. Então foi a primeira vez que a palavra igreja foi dita, e ela foi dita num lugar com esse contexto. E aí eu chamo a atenção de vocês para outra parte do texto que fala aí: as portas do inferno não prevalecerão a ela. Sabe o que significa isso? Significa que nada pode parar a igreja, porque a única coisa que quer parar a igreja é o inferno. Existe uma empresa chamada Infernus Corporation, e a função dessa empresa é parar a igreja. Só que nem essa empresa, que a única função que ela tem é parar a igreja, consegue parar. Não consegue parar eu e você. Nós somos imparáveis. Eu quero falar com você hoje sobre isso. Sermos imparáveis. Ser cristão é muito mais ousado do que a gente pode pensar, é muito mais agressivo do que a gente pode pensar, porque quando a Bíblia fala isso, a Bíblia fala que a gente precisa sim ir colar no inferno, pé na porta, tirar todo mundo que está lá, peitar o capeta e já era. E era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam no lugar que era o inferno, que era praticamente o inferno, e eles estavam estabelecendo a igreja ali. Quando eu penso sobre isso de ser imparável, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi uma locomotiva. Vocês já viram? Eu não estou falando de metrô, pelo amor de Deus. Metrô, cai um gato no metrô, fica 6 horas parado e ninguém chega no trabalho. Eu estou falando de uma locomotiva, aqueles trens enormes que carregam milhares de toneladas. Não sei nem se isso é possível. Marcelo, se eu estiver errado, você me corrige. O cara mais inteligente que está aqui. E aí é o seguinte, aquilo vai correndo, e é possível que alguém chegue na frente de uma locomotiva e fale: ô tio, para aí um pouquinho rapidão. É possível? Se vocês não responderem, eu vou chorar. É possível? É impossível, aquilo é imparável. Eles precisam... Só o Homem-Aranha consegue, o Homem-Aranha é poderosíssimo. O Homem-Aranha é poderosíssimo. E isso é igreja. Igreja é um mecanismo imparável. A igreja é um mecanismo que nem quem foi feito para parar consegue parar. E quem é igreja aqui? Você é igreja? Levanta a mão se você é igreja. Eu amo a igreja. Eu praticamente não faço isso. Eu praticamente nasci dentro da igreja. Acho que se fosse um pouco, de repente eu nascia no púlpito assim. Uau, caía, pegava o microfone e falava: Nova! Stranger Camp! Eu acho que ia ser assim. E eu amo demais a igreja, porque a igreja não é só um lugar que você se sente bem, não é só um lugar para você aprender ou qualquer coisa, não é só um lugar bom para se estar, mas é a resposta de Deus para a nossa sociedade. A igreja é a resposta de Deus para a sociedade. E você não é igreja sozinho, você é templo do Espírito Santo, você é morada de Deus, mas você não é igreja sozinho. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Isso é igreja. Isso é o que nós estamos fazendo aqui. A igreja é um sonho de Deus para a terra. E por mais que às vezes a gente fica pensando assim: meu Deus do céu, essa locomotiva já descarrilhou faz tempo. Às vezes a gente lê algumas coisas, às vezes a gente vê algum vídeo no Facebook, às vezes a gente acessa o Fuxico Gospel, queima Jeová, queima. E a gente acessa aquilo e a gente pensa... A gente Talonei é o fãzinho número 1 do Fuxico Gospel. E a gente pensa o seguinte: essa locomotiva já era, mano. Descarrilhou e deu ruim. Deu ruim. Mas Deus sempre esteve no comando e Ele nunca saiu do comando. E nada foge do plano de Deus e do propósito de Deus. Deus nunca perde o controle. Nós, como jovens, devemos olhar a igreja com um olhar de sonhos, porque nós somos o futuro da igreja. Olhe para esse lugar com todo o carinho do mundo, porque o seu futuro é aqui. No louvor eu estava ali chorando muito, pensando no futuro brilhante que Deus tem para cada um de vocês. Eu pensava assim: Deus, é muito louco parar para pensar que aqui existem pastores
existem empresários extremamente bem-sucedidos, existem pessoas influentes, existem pessoas de sonhos enormes, tudo isso aqui no nosso cuidado. Nós somos o futuro da igreja. E eu fico pensando no seguinte, o futuro da nossa cidade está nas suas mãos, sabe? O futuro da nossa nação está nas suas mãos, está na minha mão, na mão dos jovens. Nós que vamos comandar. E se depender de você e se depender de mim, o que vai acontecer com a cidade? Se depender de você e depender de mim, o que vai acontecer com a nossa nação? E eu sempre tento enxergar as coisas, apesar de ser um cara um pouco racional demais, eu sempre enxergo muito o que eu deveria enxergar. E quando eu fiz essa pergunta para mim, quando eu estava digitando essa ministração, eu perguntei assim, e se depender de nós? E a resposta mais firme que veio na minha cabeça é que Guarulhos vai ver Jesus. Se depender da gente, Guarulhos vai ver Jesus. Se depender da gente, São Paulo vai ver Jesus. Se depender da gente, a nossa nação vai ser transformada. Nós seremos berço de grandes avivamentos, de grandes coisas, que é o que Deus tem para fazer através da sua e da minha vida. Sabe por quê? Porque nós somos imparáveis. Porque as portas do inferno não prevalecem contra nós. É no nosso pé que a porta do inferno vai cair. É no nosso braço que o diabo vai cair. Sabe por quê? Porque nós temos o poder necessário para transformar uma nação. Nós temos Jesus Cristo. Quando eu fico pensando sobre isso, eu penso que os imparáveis, eles precisam de características imparáveis. Eles precisam estar preparados. E eu pensei em 3 características de pessoas que são imparáveis. A primeira é santidade. Repita assim, santidade. A gente tem vivido um tempo completamente novo relacionado à igreja. Nós temos vivido uma igreja contemporânea, uma igreja que se conecta muito bem com a geração, mas às vezes a gente vive um tempo de esquecer de falar sobre santidade, sobre a essência da santidade, sobre a santidade verdadeira. Nós precisamos investir tempo em santidade. Sabe por quê? Porque os seus pecados e os meus pecados, eles geram consequências individuais, mas eles também geram efeitos coletivos. O nosso pecado atinge diretamente a igreja. O nosso pecado atinge diretamente as pessoas que estão do nosso lado. Quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, a igreja de Corinto, Paulo fala assim, existem pessoas ruins, existem pessoas que estão más, e elas estão assim porque elas não entenderam ainda o conceito do corpo. Porque se uma pessoa está doente no corpo, a outra pessoa está doente também. Santidade é coletiva. Então você ministrou isso, né? Santidade é coletiva. Santidade é ter um coração arrependido o tempo todo. Eu sempre falo de uma frase que eu ouvi do pastor Márcio Valadão, e ele fala assim que santidade gera intimidade, intimidade gera autoridade, aliás, intimidade gera santidade, santidade gera autoridade e autoridade gera conquista. Às vezes a gente perde muito tempo pensando assim, eu preciso ser santo, eu não vou fazer isso, eu preciso ser santo. Só que a gente não é íntimo de Deus. A gente só vai conseguir atingir um nível pleno de santidade, de separação do mundo, quando nós formos íntimos de Deus, buscarmos a Deus dia e noite. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Só que a gente não precisa declarar essa fraqueza depois que a merda já aconteceu. Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente desenha um pecado na nossa mente, a gente vai lá e comete esse pecado, e depois a gente fala para Deus, Deus, eu pequei, que eu sou falho, sabe? Que eu sou fraco, Deus. Sabe o que significa o poder de Deus se aperfeiçoar na nossa fraqueza? Significa que antes de cair, a gente precisa declarar essa fraqueza. Deus, eu sou fraco, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu estou caindo. E aí o poder de Deus se aperfeiçoa. Aí Deus te ajuda e Deus me ajuda. Tem um texto que eu gosto muito, que é de 1 Pedro 1,13,
O título do texto é para aos santos, sejam santos, alguma coisa assim. E começa assim: estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. E esse texto começa falando que a gente precisa estar com a mente preparada. A primeira batalha que o pecado promove é na nossa mente. A primeira batalha que o pecado impõe, que o diabo impõe, é na nossa mente. Ele acontece aqui primeiro. E aí a gente começa a entender algumas coisas sobre domínio próprio. Porque o corpo que Deus te deu, o corpo que Deus me deu, foi feito para que eu governasse sobre ele. Não para que os meus instintos e as minhas vontades governem. Eu preciso entender que eu que decido as coisas. Tem coisa que acontece com a gente, não sei com vocês se é assim, mas tem horas que você fica procurando a câmera. Você fala, gente do céu, parece que em qualquer momento o João Kleber vai aparecer. Para. Os homens entendem o que eu estou falando. Quando a 10-10 chega em você, e você fala, não, tá errado isso aí. Não é? Não. Olha pra mim, olha pra você, tá errado isso aí. Você ou é Satanás ou é o diabo. A gente precisa saber governar as nossas vontades, governar as nossas... Isso é chuva? Governar as nossas vontades, governar os nossos instintos. Santidade, fala assim, santidade. Segundo, maturidade. Maturidade. Posso falar? Ótimo. Maturidade não tem nada a ver com idade, mas tem a ver com responsabilidade. A gente nasce de novo, mas a gente decide se a gente vai ficar bebezinho até a eternidade ou se nós vamos amadurecer. A gente sabe que um crente já é maduro quando ele tem responsabilidade de reino. Quando ele entende que o reino depende dele, depende do trabalho dele. E que se alguém pedir alguma coisa para você fazer, você tem que calar a boca e fazer. Se é para o reino, faça. Se é para o reino, tem que estar mais cedo, vem mais cedo. Se é para o reino, tem que carregar uma caixa de som, carrega uma caixa de som. É para o reino, responsabilidade de reino. Eu sempre falo, quando a gente vai dirigir culto aqui, que quando a gente está dirigindo culto, se você estiver acendendo e apagando uma luz, você está fazendo isso para que vidas sejam salvas. Se você estiver com a mãozinha levantada assim, intercedendo, você está fazendo isso para que vidas sejam salvas. Se você estiver aumentando e abaixando um som, você está fazendo isso para que vidas sejam salvas. Fazendo uma caminha enquanto um idiota fala, vidas sejam salvas. Isso é responsabilidade do reino. Isso é maturidade espiritual. Um crente criança fica, Deus, faz isso para mim. Deus, me dá isso. Sabe por quê? Porque a criança só sabe pedir. Mas um crente maduro fala assim, Deus, o que eu posso fazer para o Senhor hoje? Deus, o que o Senhor precisa de mim hoje? O que o reino precisa de mim hoje? O reino precisa de você. O reino precisa de mim. Nós temos vivido um tempo de expansão, mas nós precisamos entender que o tempo que a gente vive também tem que ser de excelência. Também tem que ser de trabalho excelente no reino. Também tem que ser de disposição para o reino. Disposição para as coisas de Deus. Por que às vezes você tem muita condição de estar com seus amigos, de sair com seus amigos, mas para fazer alguma coisa da igreja você não tem essa disposição? Falta de maturidade, de entender que você é responsável por isso, de entender que o futuro de algumas pessoas está nas suas mãos. Filhos maduros representam os pais. E aí a gente cai numa coisa que eu já falei sobre ser embaixadores. A Bíblia fala que nós somos embaixadores dos céus, embaixadores do reino dos céus. E aí deixa eu te falar uma coisa. Quando nós somos embaixadores, você pode querer ser embaixador dos Estados Unidos, da França, do Uruguai, de qualquer lugar. Você não vai conseguir ser, porque um embaixador precisa ter nascido lá. Um embaixador precisa ser de lá. Então quando Jesus fala, quando a Bíblia fala que nós somos embaixadores do reino de Deus, significa que nós nascemos para o reino de Deus. Significa que nós não somos cidadãos daqui, nós somos cidadãos de lá. Isso é incrível. Então, santidade. Vocês estão dormindo?
Minha voz ficou fininha, você percebeu? Ficou ridículo. Vocês estão dormindo? Vocês estão dormindo? Santidade, maturidade e o último, Jesus é o centro de tudo. Repitam, Jesus é o centro de tudo. Alguém já falou pra vocês que vocês são a cara dos pais de vocês? Mano, sabe o que aconteceu comigo esses dias? Eu não tava com a voz assim, que eu acabei dando uma gritada e perdi um pouco a voz. Mas eu e a Maressa, a gente tava num restaurante e tava o professor de seminário, o diretor de seminário e um outro cara que eu não conhecia. Aí eu falei, vou lá na mesa deles fazer uma social, né? Aí cheguei na mesa deles, fiz uma piada extremamente sem graça, assim, eu acho que por isso que eles me reconheceram. Porque eu cheguei, fiz uma piada e o professor, tudo bom? O Val que tava lá, tudo bom? Aí o cara falou assim, você é parente do pastor Levi Capelari? Aí eu falei, eu sou filho, não sei se filho é parente, mas eu acabo sendo filho. Aí ele falou, eu te reconheci pela sua voz. Falei, ele falou, sua voz parece a voz do seu pai. Eu falei, você já ouviu meu pai? Meu pai fala um pouco mais grave. E ele falou, não, a sua voz me lembrou a voz do seu pai. E ele me reconheceu pela minha voz. As pessoas ficam direto, nossa, você é a cara do seu pai. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, ele estava falando um negócio, eu cruzei o braço assim. Quando eu dei uma cruzada no braço, ele falou, seu pai! É igual ao seu pai, essa cruzada no braço. E isso me dá muita alegria, não sei vocês, mas eu fico feliz quando falam que eu pareço meu pai. Pô, meu pai é meu herói. Agora imagina só quando o mundo olhar para você e falar assim, você parece Jesus Cristo. Imagina só quando você falar com alguém e a pessoa falar assim, cara, eu ouvi a voz de Jesus quando você estava falando. Imagina só quando você... Eu odeio esse uau, eu odeio esse uau. Imagina só quando você chegar em alguém e der um abraço na pessoa e a pessoa falar assim, cara, eu fui abraçado por Jesus e sentir não, eu não devia ter falado que eu odeio esse uau. Às vezes a gente está tão preocupado em refletir alguma coisa, a gente pega coisas daqui e dali, a gente acaba refletindo um borrão, mas deixa eu te falar uma coisa, se você tiver uma vida com Deus, se você estiver nos pés do Senhor, o tempo inteiro você vai refletir única e exclusivamente o Pai, única e exclusivamente Jesus. Se Jesus for o centro da sua vida, não tem como você refletir outra coisa. O problema é que quando a gente envelhece, a gente começa a limitar Jesus em um tempo, em um espaço, em um ambiente. A gente começa a deixar para sentir Jesus quando está num plus, quando está num culto, quando está numa célula, e a gente começa a ignorar o mover de Deus. Quando a gente fica racional, um pouco racional, a gente começa a achar que Deus está em alguns ambientes, em alguns lugares, e não que Deus está do nosso lado o tempo inteiro. A gente precisa, em relação a isso, voltar a pensar como uma criança. Um pastor conhecido meu, pastor Pedro, ele contou que na igreja dele eles têm uma escola, e a filha dele estuda lá, a filhinha dele. Estou encerrando já. A filha dele, tomei uma carcada ali. A filhinha dele estuda lá. E aí a professora mandou um vídeo para ele dela chorando, de mãos dadas assim. E ela tem 4 anos. Dela chorando muito. E aí a professora contou para ele que chegou nela e falou assim, você está chorando por quê? Maria Júlia é o nome dela. Você está chorando por quê, Maju? Aí ela, porque Jesus está aqui. E porque ele tem cheiro de abacaxi. E isso é lindo, porque abacaxi é ótimo. Que fruta maravilhosa é o abacaxi. Ou seja, Deus e Jesus se revelam de forma gostosa, docinha e maravilhosa. Ele contou também a história do pastor Cris, que é da Bethel. E o pastor Cris estava no culto orando. Estava rolando um mover muito grande. A filha dele estava, a netinha dele, puxando a calça dele, falando, vovô, olha os pássaros, vovô, olha os pássaros. E ele, solta, sai! E orava, e a filha dele, a neta dele, vovô, olha os pássaros, olha os pássaros.
E ele, sai daqui! Aí o outro pastor, que é o Bill Johnson, também muito conhecido, chegou no ouvido dele e falou assim, você é um incrédulo. Aí ele abriu o olho, ficou meio escandalizado. E aí o pastor falou assim, como é que você acha que uma criança vai como que é o nome? Como é quando a gente descrever um anjo? São seres com asas. E ela está falando para você, olha os pássaros, a gente está dentro de uma igreja. Você não acredita em anjo, não? Aí o olhar dele fez assim, a visão dele fez assim. E ele, caramba, meu Deus do céu, me perdoa pela minha incredulidade. Nós precisamos ter um relacionamento de pai e filho. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus, que Jesus é tão o centro que a gente possa sentir o cheiro de abacaxi dele. Eu esses dias estava falando na minha célula sobre a presença de Deus palpável, a presença de Deus igual era no Éden, quando Deus na viração do dia, Deus ia lá e conversava com Adão, e eles tinham um relacionamento de homens, um relacionamento palpável. Eu estava falando sobre isso, e cara, quantas vezes a gente não tem perdido tempo limitando Jesus, limitando a presença de Deus num ambiente, num espaço, num tempo, certo? Viva um relacionamento com Deus, que Ele é tão o centro, que você se torna parecido com Ele. Jesus no centro é muito menos de você e de mim, e muito mais dele. Jesus no centro é muito menos das minhas vontades e das suas vontades, e muito mais as vontades dele. Jesus no centro é muito mais abraço. Jesus no centro é muito mais amor. Jesus no centro é muito mais sacrifício. Jesus no centro é muito mais graça, é muito mais misericórdia. Jesus no centro é exatamente o que a igreja precisa. Jesus no centro é exatamente o que a sua família precisa. Jesus no centro é exatamente o que a nossa nação e a nossa cidade precisa. Precisa que você seja imparável. Desse jeito a gente se torna imparáveis e o mundo não nos para. E o mundo não consegue nos parar. Se coloque em pé. A banda já pode se posicionar. Obrigado. Foi uma bênção. Desse jeito o pecado não pode nos parar. Então fala uma coisa comigo. Santidade. Maturidade. E Jesus no centro de todas as coisas. Eu queria perguntar se você quer ser imparável. Eu queria perguntar se você quer, assim como eu estou aqui na frente falando, Deus, eu preciso dessa unção, da mesma unção que o Senhor derramou na primeira vez que o Senhor falou a palavra igreja. Eu quero que o Senhor coloque essa unção no meu coração. Eu quero que o Senhor gere expansão com essa unção. E eu quero me tornar imparável hoje. Porque é assim que tem que ser. Se nós não... Tá tudo bem? Se nós não nos colocarmos completamente entregues a Jesus, nós não vamos ser imparáveis. E eu enxergo um futuro brilhante para todos vocês. Eu enxergo um futuro brilhante para a nossa igreja. Eu até falei para os meninos que ontem eu estava muito estressado com umas coisas. E aí eu tirei, que o Italani sabe o que é. Oi? E eu fiquei muito chateado, fiquei decepcionado assim, muito. E aí eu dormi, peguei no sono e eu tive um sonho incrível, mano. Eu tive um sonho incrível. Eu sonhei que a gente estava fazendo um plus, só que não era aqui. Era num lugar enorme assim, enorme, muito grande. E tinha muita gente, e era só um plus. Na minha cabeça era assim, ó, isso aqui não é o nosso culto principal, é só o plus. A gente está fazendo só o plus, estava lotado de gente. E todo mundo entregue, todo mundo com a mão levantada, as pessoas chorando, os nossos pastores nos apoiando. E tinha uns palcos assim, independentes e altos. E o Italani estava ministrando louvor. Eu estava ajudando a galera da projeção, tinha telões de LED.
tinha iluminação, tinha uma porrada de coisas. E eu estava extremamente feliz por aquilo. E eu ia nos nossos pastores, eles estavam numa mesa. E eles agiam como se fosse muito normal, e eu também. Era como se aquilo ali fosse só vou fazer uma bagunça ali, vou fazer uma bagunça. Só que na minha cabeça eu tinha noção que a estrutura era enorme. E a gente ia dormir no lugar, era um negócio louco. E eu acordei, eu lembrava disso e eu chorava. Porque eu pensava assim, será que falta quanto tempo para isso acontecer? Será que falta quanto tempo para a gente ter estrutura financeira, ter pessoas e pessoas entregues? E vocês não eram só vocês estavam cada um com mais 10, 50, era uma porrada de gente de verdade. E eu, no dia, eu ouvi o pastor Gustavo Paiva falando o seguinte, ele falou: demora tempo demais para que Deus faça as coisas de repente. Sabe o que significa isso? Significa que Deus, ele não precisa de muitas coisas para fazer acontecer. Deus só precisa de mim e de você. Deus não precisa de muitas coisas. A hora que Ele quiser, Ele faz. Mas nós precisamos estar preparados. Então, se você estiver preparado hoje, o nosso sonho vai chegar assim, ó. Se você estiver preparado hoje, o nosso acampamento vai ser incrível. Se você estiver preparado hoje, o próximo plano tem o dobro das pessoas. Se você estiver preparado hoje, o próximo não vai caber aqui, vai ter que fazer lá. Se você estiver preparado hoje, não vai caber lá, a gente vai ter que fazer em outro lugar. Mas nós precisamos ser imparáveis, santos, maduros e com Jesus no centro de todas as coisas. Abaixe sua cabeça. Pai, nós declaramos, Senhor Deus, que nós estamos preparados para viver os sonhos que o Senhor tem nas nossas vidas. Nós te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós deixamos a voz do mundo, deixamos as coisas do mundo falar mais alto que o Senhor.